sistema operacional é considerado como um software básico, pois ele se comunica com os elementos do hardware do computador, com a funcionalidade de prover suporte nas aplicações, onde há a relação intermediária do sistema operacional para a interação entre o hardware e as aplicações, fazendo com que a programação seja mais rápida e fácil, uma interface que realiza a tradução. O sistema operacional também faz a administração dos recursos de hardware, como impressora e arquivos. As vantagens de se ter um sistema operacional é uma máquina mais flexível, com mais eficiência e gerência dos componentes de hardware e permitir o uso seguro compartilhado dos componentes de hardware e software. Para que o usuário possa interagir com o sistema operacional, existem linguagens de comunicação, chamadas linguagens de comando. Uma delas é o JCL, uma forma de interação textual. A segunda forma é a interação de forma gráfica, a interação baseada em janelas. O conceito de sistema operacional surgiu durante a segunda geração da computação moderna, e foi em 1964 que um grupo de engenheiros de várias instituições idealizaram um sistema de múltiplas interfaces com suportes a vários tipos de aplicações e multiusuários, o Multics. Esse conceito era muito avançado para a época, pois não havia nenhum hardware capaz de rodar esse sistema. Apesar desse projeto não ter sido bem sucedido por vários motivos, essa ideia teve um grande impacto no ramo da computação. E foi em 1969 que Ken Thompson e Dennis Rich, desenvolvedores que trabalharam no projeto do Multics, reescreveram um novo sistema operacional se baseando em alguns ideais do Multics, o Unix, o pai dos sistemas operacionais, que foi criado para ser mais simplificado e objetivo do que os que eram usados nos mainframes da época. Inicialmente, o Unix foi programado na linguagem BCPL, sendo compatível apenas com um tipo de máquina, mas em 1973, seus desenvolvedores reescreveram em C. Esse foi um dos motivos desse sistema ter sido bem sucedido. E em 1977 é criado o primeiro descendente do Unix, o BSD, um sistema claramente ligado ao seu antecessor, pois utilizava parte do código-fonte e do seu design. De início, o BSD era apenas uma extensão do Unix, agregando algumas poucas funcionalidades. É importante citar o kernel Linux, criado em 1991, pois apesar de não ser um sistema operacional, o seu núcleo deu a possibilidade de que fossem desenvolvidos vários sistemas operacionais, estes por si nomeados como distribuições Linux. Mas o Linux não surgiu do zero. Seu kernel foi baseado no sistema Minix, que foi um sistema baseado em Unix, que foi o pioneiro nos sistemas operacionais. A primeira distribuição Linux veio no ano de 1992, se nomeava MCC Interim Linux. Logo depois veio a versão 0.95 do Linux, que era capaz de trabalhar com janelas gráficas, o que na época era essencial para o sucesso de um sistema operacional. Em seguida veio o SLS, que não durou muito tempo, mas levou ao desenvolvimento do Slackware Linux, do qual a maioria das distribuições de hoje em dia se originaram. Em 1996, Linux ficou um pouco mais conhecido com uma campanha publicitária que apresentou o Tux, o pinguim, que passamos a associar pelo sistema Linux depois disso. E em 1998 surgiu o KDE, e pela primeira vez uma distribuição Linux apresentava uma interface gráfica de usuário, e não como era antigamente. Em seguida, ainda em 1998, surgiu o Mandrake Linux, que foi a fusão de alguns sistemas operacionais, e mais tarde ficou conhecido como Mandriva Linux. Em 1999 surgiu o GNOME, focado na simplicidade. Ele dava ao usuário o poder de escolher, personalizar a sua interface gráfica. Em 2003, a Red Hat lançou o Fedora Core, que foi muito criticado e acusado de ser uma versão de laboratório para a empresa Red Hat. E em 2004, surgia finalmente uma das maiores distribuições dos dias atuais, que era o Ubuntu. Hoje em dia, os sistemas Linux liberam o ramo dos servidores. A ideia é de que no futuro possam oferecer suporte a reconhecimento de voz, interfaces com eletrodomésticos, gerenciamento pessoal de tarefas e inteligência artificial. E vale lembrar também de que os sistemas operacionais móveis Android foram baseados no núcleo Linux. Os sistemas operacionais da Apple, até a versão 7.6,
denominava System. Depois ficou conhecido como macOS até a sua versão 10, lançado no dia 24 de março de 2001. Os sistemas operacionais da Apple tiveram como inovação as interfaces gráficas. Após a versão 10 do sistema operacional, os nomes eram com base em felinos rápidos. Cheetah lançou em 2001 com gerência de memória. Puma em setembro de 2001, com melhorias gerais. Jaguar lançou em agosto de 2002, com melhoria no desempenho e estabilidade. Panther lançou em outubro de 2003, com aprimoramento na acessibilidade. Tiger lançou em abril de 2005 e foi a primeira a executar na arquitetura Apple Intel. Leopard lançou em outubro de 2007. Snow Leopard lançou em junho de 2009, com redução da utilização da memória. Lion lançou em outubro de 2010 e apresentou o App Store e mais algumas mudanças quanto à acessibilidade. Mountain Lion foi anunciado em 2012 e promete integrar e aproximar os sistemas da Apple, iMac, MacBook e System OS. Antes do lançamento do Windows, o sistema operacional mais utilizado do mundo, os softwares eram bem diferentes do que vemos hoje em dia. Não havia janela, papel de parede, efeito, nem mouse. Era tudo feito a partir de linhas de comando consideravelmente complicadas. Tudo começou a partir de 1981, quando a Microsoft iniciou o desenvolvimento de um gerenciador de interface, o Windows, possibilitando o uso do mouse em um ambiente cheio de janelas. Esse foi um novo passo para o mundo da informática, pois deu início a uma nova geração de sistema que possuía uma interface gráfica nos quais os usuários viam o que desejavam e simplesmente clicavam. A família Windows, como é denominada pela Microsoft, começa com o Windows 1 e vai até o Windows 10. As primeiras versões do Windows de 1983 eram vendidas em uma caixa com 4 disquetes e demandavam uma considerável quantidade de tempo para completar a instalação, e o sistema ocupava apenas 1 MB do disco rígido. A Microsoft elaborou várias versões de cada sistema destinadas a diversas aplicações, como no uso doméstico ou empresarial. Por exemplo, as versões Home, destinadas ao uso doméstico e são desenvolvidas com uma programação de nível um pouco mais baixo, enquanto as versões profissional, que é utilizada no uso empresarial, são feitas a partir do zero e possuem alta estabilidade, funcionalidade e segurança.